Olá, bom dia. Estamos aqui novamente, Cinepsis, conversando sobre psicologia e cinema, psicanálise sistêmica, várias abordagens também. E hoje nós vamos falar sobre um filme que se chama Shirley Valentine. Eu adoro o filme. Eu tenho a peça, o livro da peça, né, que depois virou um script para cinema. A atriz que fazia no teatro é a mesma atriz que fez o filme. E para mim ele é um filme muito especial, porque ele fala muito sobre a mulher, perdão, na minha idade, que é a idade que eu estou vivendo, né? E que a gente está se transformando muito, né? Os 50 a mais, como falam. E o que acontece com a Shirley, ela desperta para a vida no filme. Ela tem uma vida de rotina, tudo que parece que está no lugar, mas tem um vazio dentro dela. Tem a questão do ninho vazio também, dos filhos, né, terem crescido e tudo mais, mas ela não vive com isso, ela não vê isso como uma tragédia, como uma coisa horrorosa. Ela foi sendo engolida pela rotina, mas ela tem um recurso lindo que é o do humor, né? Então ela brinca com ela mesma, ela conversa com a parede e através disso ela vai se reconstruindo como pessoa, né? Uma pessoa inteira. E é difícil porque, né, nós mulheres, a gente está muito nesse papel de cuidadora da casa, do marido, dos filhos, no trabalho, cuida dos colegas, na família, cuida dos parentes. Então, ela vê que é possível ter uma vida além disso, né? E quando ela viaja e se descobre em outros espaços também, né, os espaços físicos, ela começa a ficar uma pessoa nova e mais feliz. Acho que a palavra é feliz. Ela consegue captar as coisas boas que ela está podendo viver nessa outra fase. Porque a aceitação de que estamos envelhecendo, ela é muito importante. A gente não pode negar. A gente tem que ver o que que precisa mudar e ir à luta. Então, por isso que eu acho ele um filme muito prazeroso, bonito, né? A atriz é maravilhosa, incrível, e é um filme que traz uma luz e um respiro assim. Ah, se a Shirley Valentine pode, eu também posso. Quem quer continuar? Então, se apresenta pra gente, Paty. De novo? É, apresentar. É verdade, né? Eu sou a Paty Pacheco, eu sou psicóloga, eu sou cinéfila, eu sou um monte de coisa. E estou aqui para conversar com vocês. Vocês podem mandar mensagem também, deixar comentário, porque esse espaço é para todos, tá? É difícil falar depois da Paty? Eu sou a Raquel, psicóloga intercultural de casais interculturais. Eu sou Ângela, psicanalista, psicóloga intercultural e atendo brasileiros no Brasil e no mundo. Quem vai continuar falando sobre a Shirley? Depois da sua fala fica até difícil. Nada, é nada. Mas eu posso fazer alguns comentários de coisas do filme que me mexeram muito comigo, né? Primeiro, até falando como psicóloga, de pensar o que significa a Shirley conversar com a parede, dela até personificar a parede. O quanto isso não tem a ver com a psicologia, né? Com a gente ir até, no caso, um terapeuta, um profissional da saúde mental, e depositar para fora, colocar para fora as nossas questões, os nossos pensamentos, aquilo que está acontecendo, algumas indagações, o poder
que isso tem. A gente pode até refletir, será que se ela não conversasse com a parede, ela teria tido coragem de fazer aquilo que ela fez por ela mesma? Será que a parede não funcionava ali também como alguém que legitimava os pensamentos, as vontades do Shirley? Então, esse é um tópico. Angela? Eu achei também bem bacana isso, assim, desse diálogo dela com ela mesma, né? Porque não deixa de ser muito do que acontece na terapia. É, claro, né, que a gente vai conduzindo, a gente vai questionando, a gente vai apontando coisas ao paciente, né? Somos melhores do que a parede, mas a parede tem um efeito catártico, né? A parede ela tem um efeito de alguma maneira, ela vai conversando com ela mesma, né? Porque é o que às vezes a gente até questiona quando a gente está no consultório com um paciente, que é você está contando para mim ou para você isso, né? Ou está contando para nós como um todo essas coisas todas que vão vindo, né? Essas construções que vão acontecendo. E me parece que ela vai podendo sair de alguns entraves, porque no início do filme ela fala uma frase que diz assim que os casamentos eles são como o Oriente Médio, sem solução, né? E bom, o Oriente Médio acho que não tem solução mesmo, mas os casamentos, como eles podem passar também por momentos de transição, junto com essas transições de vida, como a Paty trouxe, né? Porque a pessoa que se casa lá aos 20 anos não é a mesma com quem a gente está casado aos 30, aos 40, aos 50, né? A gente vai mudando ao longo desse processo, e se essas negociações não forem sendo trabalhadas, como é fácil de poder se distanciar e de poder perder essas coisas que uniram lá atrás, né? Embora eu não trabalhe com casal, estou aqui invadindo a área das duas colegas que têm muita especialidade nisso, né? Eu não entro nessa área, mas ouvindo partes separadas, né? Como a gente percebe essa dificuldade das pessoas de conseguirem atualizar as suas próprias vivências junto com esse outro com quem se está, né? E acho que nisso vocês têm total autoridade para falar sobre o assunto, eu só escuto e aprendo. Mas, Angela, tu vive casamento, tu viu teus pais, né, o casamento dos teus pais. Tu tem Sim, amigas que casaram. Isso daí é experiência também. Isso daí também é experiência. sim. Pode falar, pode falar. Tanto que as pontuações foram perfeitas, é bem isso, né? O casamento tem muito de entender que o processo acontece de uma maneira não exatamente igual, mas similar. Né? O caminho que vocês escolhem aos 20, se vocês estão escolhendo caminhos completamente diferentes aos 40, muito difícil essa relação se sustentar. Né? Então, uma das coisas mais importantes é perceber se existe um alinhamento mínimo, não precisa ser alinhado 100%, mas um alinhamento mínimo para que duas pessoas consigam seguir uma relação. Não começam os conflitos, as diferenças, e aí fica muito difícil de manter e de sustentar. E uma coisa que eu acho interessante, talvez, fazer uma contextualização temporal, né? Porque a história da Shirley se passa, né, muitos anos atrás, né? 40 anos atrás, praticamente. Então, como que é a ideia de casamento também daquela época comparado com o que é hoje? A ideia do divórcio, a ideia de a mulher precisar estar satisfeita, de ser algo que hoje em dia nós não aceitamos a mesma condição que mulheres de gerações anteriores aceitavam. Então, de contextualizar isso e entender que, para a época que ela vivia, o casamento dela, primeiro é possível entender o porquê que ela continuava casada, e o Uhum, segundo, o choque que foi, inclusive, esse percurso de autodescoberta. sim. E fazendo um gancho, que outra coisa que me marcou muito do filme, e que eu achei isso muito sensacional, porque é um recurso que né, a gente, nós, sujeitos, seres humanos, utilizamos muito, o quanto a gente idealiza a vida de outras pessoas. Quando a gente não está satisfeito com a nossa vida, a gente idealiza do outro. A famosa grama do vizinho é sempre mais verde. E eu achei muito legal a história contada em relação à colega, a Marjorie, colega dela da escola, né? Quando ela lembra dela, sempre lá, curso de oratória, melhor da turma, e blá blá blá, virou comissária de bordo, encontra com ela na rua, toda molhada, uma situação que devia ser embaraçosa. Entra no hotel, tudo luxuoso, né? E aí
quando tá o serviço de quarto e ela comenta, ah, minha amiga, né, comissária de bordo, e a amiga contesta, mas da onde você tirou essa ideia? Né? Na verdade, eu sou prostituta, né? Então, o choque que é receber esse tipo de informação que rompe com tudo aquilo que você idealizou, né? Não que a vida dela não pudesse ser muito boa dentro da profissão que ela escolheu, mas com certeza na cabeça da Shirley, né, escolher a prostituição nunca levaria ela para os caminhos, não tinha a ver com a Marjorie idealizada desde a adolescência. Então, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes do filme para mim. Sim, as reviravoltas que a gente tem na vida, né? São muitas. Nada é linear, tudo é no espiral e vai e volta e retorna. E eu queria falar um pouquinho também dessa questão dos casais, né? De se alinharem e tudo mais, da importância para mim, em particular, da comunicação não violenta, de as pessoas aprenderem a se comunicar. Eu trabalho muito com isso, eu estudo, eu gosto, e é uma coisa que mudou minha vida. Quando a gente se dá conta de que, através da conversa, a gente consegue, entender muito melhor, se entender, entender o outro. E ela conversar com ela mesma é um recurso também que é super legal. Eu falo muito para as pessoas, amigas também, se estão em crise, compra um caderno e escreve tudo que está acontecendo no caderno. Então, a gente pode, né, sozinha, também, a gente tem recursos para lidar com esses momentos de reviravolta. É Um isso, outro, gente. Ah, não, pode falar, um, desculpa. um outro ponto que eu achei legal do filme é a questão da reação da filha dela, né? Quando ela resolve viver a própria vida, né? Eu acho isso muito interessante, porque eu trabalho com adolescentes e adultos jovens. E é muito interessante a perspectiva do olhar para os pais como pessoas que também têm uma vida, pessoas que também têm desejos, pessoas que também fazem escolhas, né? Porque a filha fica muito desnorteada com aquilo no momento, e o próprio lugar que a Shirley consegue ocupar de manter e de bancar o próprio desejo, né? De dizer não, né? Até que eu fiz o que eu precisava fazer, a partir de agora eu quero retomar a minha vida, né? Então, achei isso também um ponto muito interessante do filme, que é o olhar dos outros dentro dessa própria família, né? O lugar que cada um acaba ocupando, e como é importante que se trabalhe em ambos os lados, né? Assim, tanto da própria pessoa com a sua autonomia, quando não conseguem lidar com essas mudanças de vida, né? Achei que é um ponto que também me chamou a atenção ali. A gente Eu tem que, acho que dava. Pode a falar, gente tem Pérez. que avisar o pessoal, lembrança ao vivo, que o nosso Cinepsi, ele é com spoilers. A gente tem Ah, que lembrar disso também, tá? uhum. Alguém que pegou o vídeo agora já. Ah, elas contaram o filme inteiro. Sim, a gente contou o filme inteiro. E a gente vai contar. Então, dê preferência para conseguir ver o filme antes, né? Uhum. É, o que eu Acho que ia comentar, só puxando o que a já estava falando, é de ser interessante observar também o conflito que a Shirley vive. Como conseguir atender algumas demandas que vêm de fora, que vêm da família, da filha, do marido, com a demanda interna dela. Porque essa cena com a filha é muito interessante, que a filha vai lá, tá, né, vai pro quarto, tá botando tudo errado. Mãe, me faz lá o... Acho que era chocolate quente. Faz chocolate quente. Ah, tá faltando açúcar. Põe açúcar, né? Começa de dar esses comandos para a mãe vai, atende e no final dá a devolutiva, né? Tu atendi aqui o seu chocolate quente, mas você agora tem que entender que tô indo viajar. E o quanto ela foi, quanto de crédito ela recebeu do marido quando ela falou para ele que ela ia viajar. Ele em nenhum momento acreditou, até o momento em que ela realmente foi, de que ela estava indo. E aí eu acho que a segunda cena que para mim é mais impactante é quando ele vai encontrar com ela na Grécia e ela tá ali sentada na praia e ele passa, ela chama Chile, é você? Eu não te reconheci. O quão simbólico, o quão significativo é isso. prazer, eu sou a nova Shirley.
É. Ok, pessoal. Falamos e sempre vai ter mais. Até o próximo encontro, ok? Tchau. Bye, bye.